tarde para todos vocês nesta terça-feira. Brasil Esportes no ar até às 2 horas da tarde. Hoje, para terça-feira, temos muitos assuntos. Vamos comentar sobre as semifinais hoje da Champions League. O Atlético de Madrid recebe em casa o Chelsea. E também vamos falar muito do Brasília, gente. Venceu ontem o Paysandu dentro do Mané Garrincha, mais de 50 mil pessoas, e é o atual campeão da Copa Verde. Além disso, você também vai poder votar no gol mais bonito da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B. E outros assuntos também a partir de agora, no programa mais democrático e interativo do Brasil. Tudo bem, André? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Um abraço para você, um abraço para você ligado no Brasil Esportes. Que jogaço hoje, hein, do Atlético de Madrid contra o Chelsea. E eu vou torcer para essa surpresa do futebol mundial nos últimos tempos, que está sacudindo o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid. É isso aí, hoje 2 grandes craques completam mais um ano, começando com o Davi Luiz. Davi Luiz, que joga como zagueiro, como volante, é um dos melhores jogadores do mundo, né? Hoje defende o Chelsea e está na nossa seleção brasileira, com certeza. Tem muito mais do que mostrar em campo. Ele nunca fica devendo e sempre salvou a seleção brasileira, né, André? Representa muito. Parece que ele ama de paixão o país dele. Jogador firme, jogador determinado, muito profissional. Merece tudo que está tendo de positivo na carreira dele. Parabéns ao Davi Luiz, que segundo a aluna Flávia, a nossa estagiária aqui, é o jogador mais bonito do mundo. Você concorda, Luciana Vitorino? Não, do mundo não. Ele tá entre os 10, mas do mundo tem outros. Top 10, então. É, depois a gente podia fazer uma votação, né? Pode. Então tá. Elegeu o Muso? É, o Muso. Vamos lá, vamos falar agora do Kaká. Kaká também completa mais um ano hoje, meia. Foi revelado pelo São Paulo. Em 2007 foi considerado o melhor jogador do mundo pela FIFA. Hoje está jogando pelo Milan, né? Mas já jogou no Real Madrid. E com certeza está cada dia mais claro que neste ano ele não vai vestir a camisa da seleção brasileira, né? É, tá muito difícil. Seria uma zebra, seria uma surpresa muito grande se ele fosse convocado para a Copa do Mundo. Já brilhou demais com a camisa do São Paulo, com a camisa do Milan, nem tanto com a do Real, com a camisa da seleção brasileira. Um grande jogador, mas que não está no ápice da sua carreira como estava antes. É isso aí. Terça-feira você já sabe que é dia de você votar no gol mais bonito e confira aí as 5 opções. No Maracanã, vitória do Fluminense diante do Figueirense. E Rafael Sobis contou com esse passe de peito de Fred para fazer o primeiro. E no Beira-Rio, o Inter demorou 5 minutos para fazer o único da partida diante do Vitória. Arangues, dentro da área, tocou na saída do goleiro Wilson e acertou o travessão antes de balançar as redes. No Morumbi, o São Paulo começou muito bem o Brasileirão. E o terceiro gol contou com uma jogada do trio, Pato, Ganso e Luiz Fabiano, que sozinho marcou o terceiro sobre o Botafogo. Direto para o campeonato acreano, olha o que aconteceu. Gomes, goleiro do Andirá, mandou um chutão e o jogador do campo de defesa rebateu a bola de primeira, encobrindo o camisa 1. Nome do gênio, Gessé, do Atlético Acreano. E para fechar a Série B, Obina, camisa número 9, empatou diante do Vasco em São Januário. De primeira, encobriu o goleiro Martins Silva. E aí, ficou difícil hoje? Hoje tá difícil, né, André? É, tá difícil. Um abraço aí pro nosso Thiago Tessari, né, pela arte aí dos gols mais bonitos. Aos poucos o Brasil Esportes vai colocando novas vinhetas, novidades assim, visuais no nosso programa e em breve também outras novidades aqui. Agora, só golaço, né? Que é isso? Eu nunca mais esqueço esse gol do Gessé. Falando em Gessé, adorei esse nome de craque. Gessé
Vamos saber como é que tá a situação do campeonato acreano. E o Gessé dedicou esse golaço dele ao Luciano do Vale, né? Que foi nesse dia, no sábado, né? Que ele faleceu lá em Uberlândia. Então, parabéns pelo golaço e parabéns pela atitude, né? De oferecer esse gol pro gênio aí da narração esportiva. E eu achei a homenagem tão bonita, Luciana, porque um jogador lá no Acre, então, no campeonato acreano, ele terminou o jogo e falou, ó, essa é a minha homenagem para o Luciano do Vale. Achei uma homenagem tão bonita, tão espontânea. O Luciano do Vale, de onde ele estiver, ele ficou feliz com essa homenagem. E com certeza os parentes, os amigos, as pessoas que gostam do Luciano do Vale, ficaram felizes com a homenagem do Gessé, que joga no Atlético Acreano, é o time que eu torço do Acre, o Galo Carijó, que é o líder do campeonato com 22 pontos, um a mais do que o Rio Branco. E o terceiro lugar? Eu tenho aqui. Fala aí, André. Como terceiro lugar é o Plácido de Castro com 12 pontos. Depois veio o Nauás com 10. O Galvez tem 8 pontos. O Vasco da Gama tem 6 pontos. O Vasco de lá tá longe do vice. O Andirá tem 4 e o Alto Acre apenas 1 ponto conquistado. Lembrando, essa rodada foi oitava, né? Oitava rodada. Oitava rodada, ainda 8 jogos. O campeonato ainda vai durar muito por lá, porque eles usam outro calendário, né? Lá eles começam um pouquinho mais tarde o estadual, e como não tem representantes na Série C, B e A do Campeonato Brasileiro, não tem nas principais séries, dá para fazer um campeonato estadual um pouco mais longo. E agora, confira o Pronto Falei. A grande discussão, no caso Portuguesa, era o Estatuto do Torcedor. Vocês devem se lembrar, é simples, vou explicar. A suspensão do Everton, ela deveria ter sido divulgada no mesmo dia para ela valer naquele domingo. Só foi divulgada na segunda-feira. Aí o STJD disse que não precisava fazer isso. Diz que já estava cumprindo o Estatuto do Torcedor a partir do momento que divulgava em outra data. E olha como são as coisas. No ano passado, nos últimos 6 meses de 2013, em apenas 4 oportunidades, os julgamentos foram divulgados no mesmo dia. A publicação veio no mesmo dia do julgamento. Os outros foram julgados ou no dia seguinte, ou até 4 ou 5 dias depois do julgamento. E sabe o que aconteceu esse ano? Em 2014, até agora o STJD realizou 25 julgamentos e 21 foram divulgados na mesma data do julgamento. E apenas 4 foram divulgados no dia seguinte. Ou seja, o STJD acaba comprovando a sua culpa nesse caso. Agora está respeitando o Estatuto do Torcedor, coisa que não fazia antes. Pronto, falei. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui nesta terça-feira. Em seguida, vamos falar como está a situação do campeonato pernambucano, né? Hoje o Santa Cruz vai jogar diante do Salgueiro para conquistar aí o 3º lugar. E também vamos falar muito ainda de Champions. Hoje o Atlético de Madrid recebe o Chelsea em casa. A gente volta já já. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir se você vai aparecer aqui no nosso telão. Vamos lá. O primeiro é o Adailton, de Itabaianinha, Sergipe. Valeu, Adailton, torcedor do Flamengo. É isso aí. O próximo... vida boa. O Bruno Albuquerque, de Manaus. Olha que linda essa foto. Nossa, lugar bonito demais. Valeu, Bruno. Adorei sua foto. Ó, o Douglas, de Santa Cruz. Tá sendo positivo. Valeu, Douglas. Tem mais? Ó, famílias, amigos. Fagner, de Aparecida de Goiânia, no jogo do Vila, né? Do Vila Nova. Que estádio que é esse? Acho que é Aparecida de Goiânia. Jogo da do... É isso estádio aí. Da Aparecidense. Então valeu aí, torcedores do Vila Nova. Time lindo. Tem mais? Tem. Ó que bonitinho. O João Everton, de Fortaleza. Valeu, João gracinha. Everton. Adorei. Torcedor do Ceará. É isso aí. Se você deseja aparecer aqui no nosso telão, ficar famoso, basta mandar a foto pro número que vai aparecer aí na sua TV. André, vamos conferir então aqui os votos em relação aos gols mais bonitos? Vamos lá. Vamos sim. Lembrando que a pessoa pode mandar foto também pelo Facebook, facebook.com/Brasil Esportes.
Então tá aí as opções, ó. Enquanto vai passando as opções, olha só, o Eduardo lá de Porto Seguro, na Bahia, outro lugar bonito. Um abraço, Eduardo. Porto Seguro, na Bahia, tá dizendo que foi esse o gol mais bonito, o gol do Sobis. Opção número 1. Vamos com mais aqui. O outro aqui tá dizendo que foi a opção número 4. 4? 4. Aí a gente vai olhar a 4, eu não tô lembrando aqui agora. A quarta é do Gessé. Do Gessé, né? O gol mais bonito foi do Gessé. Ontem foi meu aniversário. Então, obrigado aí. Quem mandou a mensagem, por favor, mandar o nome e a cidade. Sem dúvida, o gol mais bonito foi do Gessé. Ricardo de Vitória da Conquista, Bahia. Eu acho que hoje vai dar Gessé, viu? Boa tarde, o meu Santa Cruz já está de técnico novo. Mas os problemas são os jogadores. O Omar Fraga. Vamos falar ainda sobre a situação do Santa Cruz agorinha, viu? Como ficou a situação da Portuguesa? Está na Série B. Já caçaram eliminar de novo. Rony de Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, obrigado pela sua participação. Opção, gol do Gessé. Mais um aí. Gessé. O José Neto lá de Paraúna disse que o gol mais bonito foi do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Obrigado pela sua participação. Opção número 4, um golaço. Grande narrador Luciano do Vale. Valeu, guerreiro. Obrigado aí a participação. Mais um voto então aí pro Gessé. Um abraço para o Júnior de Diadema. O Roberto de Flórida Paulista, São Paulo, está dizendo que o gol mais bonito foi o do Gessé. Obrigado, Roberto. Um abraço aí para a galera de Flórida Paulista. Eliomar de Brasília está dizendo que o Brasil Esportes é o melhor programa esportivo da TV. Muito obrigado, Eliomar. Muito obrigado a vocês pela audiência. Golaço do Gessé, do Atlético Acreano. É isso aí. Glebson, de Nossa Senhora das Dores, Sergipe. Obrigado, Glebson. Então continua votando aí, viu, gente? Que aí no próximo bloco a gente lê mais. Vamos falar um pouquinho agora de campeonato pernambucano, porque hoje o Santa Cruz e o Salgueiro vão realizar o seu último jogo aí, né, lá no Arruda, às 8 horas da noite. Os dois times aí vão tentar conquistar o terceiro lugar e quem conquistar o terceiro lugar, consequentemente, tem uma vaga na Copa do Nordeste do ano que vem, lógico, né? 2015. E a situação tá crítica nos bastidores. Tudo começou com a demissão do Vica, né? Aliás, ele pediu demissão, né? Depois do empate diante do ABC em 1-1. E hoje o técnico interino é que vai comandar essa partida. Mas o Sérgio Guedes vai estar lá nas arquibancadas para ficar de olho, né? E qual que é o problema do Santa Cruz? De acordo com o nosso torcedor, o problema está no elenco, é isso? Está no elenco. Eu acho que dimensionaram o problema de uma forma muito grande. Por exemplo, se a gente for lembrar, Luciana, o Santa Cruz ele foi desclassificado por causa do regulamento do Campeonato do Pernambucano, que meteu 3 no Sport, depois tomou de 1-0 e decidiu nos pênaltis. Então o torcedor deveria levar isso em consideração. E empatar na primeira rodada da Série B, que teve 7 empates, era um resultado normal. Então, tanto de gente que empatou, se todo mundo que empatou em casa vou mandar embora o treinador, mas a verdade é que o Vica pediu demissão, mas se ele pediu demissão é porque já havia algum clima nesse sentido. Então eu acho que o Santa Cruz se precipitou. Tinha que dar tempo ao tempo. E o Salgueiro também tem um novo técnico, é o Fernando Alcântara. Já ouviu falar do Fernando Alcântara? Não. Ele já treinou o Figueirense, né, e também a Portuguesa. Então já tem um currículo considerável, então. Passou por 2 times da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente tem até a foto dele, gente. Coloca aí a foto do Fernando Alcântara. Vamos ver se vocês conhecem. Ele também nunca tinha ouvido falar. Tem a foto dele aí. Aí o Fernando. Novo técnico do Salgueiro. É isso aí. Então boa sorte para ele lá no Salgueiro. Amanhã a gente fala para vocês quem conquistou o terceiro lugar no Campeonato Pernambucano. E agora, vamos falar do Brasília, porque ontem no Mané Garrincha, ele conseguiu vencer o Paysandu, o Papão. Mais de 50 mil pessoas foram prestigiar essa partida do Brasília, que conquistou o seu primeiro título regional. Pela primeira vez,
um time do Distrito Federal vai participar de uma competição internacional, né? Conquistou a vaga na Copa Sul-Americana. Então, parabéns ao Brasília, né? Que eliminou o Brasiliense nas semifinais da Copa Verde. E qual que é o time mais conhecido lá em Brasília? É o Brasiliense, né, André? Não é o Brasília. O Brasiliense e o Gama, né? São os dois, né? Os dois mais conhecidos. Uma vez o Brasiliense, ele teve a oportunidade, chegou perto de ganhar a Copa do Brasil, mas perdeu na final para o Corinthians, inclusive com erros de arbitragem gravíssimos a favor da equipe do Corinthians. Agora o Brasília consegue, nessa competição organizada pela CBF, a Copa Verde, conquistar a competição, e no ano de 2015 a gente vai ver o Brasília disputando a Copa Sul-Americana. E o futebol de Brasília precisa desse demais. Porque lá o negócio é meio largado, né? Lá o pessoal rouba chuteira, não tem jeito de entrar em campo, time da WO, então precisa de um time lá para colocar ordem na casa. Então parabéns ao Brasília, que conquistou o título da Copa Verde, a primeira edição dessa competição. Ainda mais tendo uma Mané Garrincha, né? Tendo o estádio daquele. Que é isso? Precisa ter futebol lá, né? Gente. O estádio daquele não tem futebol. Brasília, então vamos dar um jeito nesse elenco, né? Porque Copa Sul-Americana não é fácil. Não é fácil, não. Aí é uma competição internacional, já pesa um pouco mais. Primeiro deve enfrentar time do futebol brasileiro, para depois enfrentar o time de fora. E já sabendo que vai participar da Sul-Americana, o Brasília já vai conseguir um patrocínio melhor. Então, quem sabe pode entrar no hall aí dos times médios do futebol brasileiro. É bonito. Ficou bonito. Ficou legal mesmo. Ontem no estádio, que as cores do Brasília, as cores das cadeiras lá do estádio Mané Garrincha, parecia que o time estava em casa, né? Aliás, era a casa dele, né? E era segunda-feira, 50 mil pessoas. Segunda-feira, 50 mil pessoas. Impressionante. Gostei muito. Impressionante. Temos mais um tempo aí, Pi? Não, a musiquinha chegou. Em seguida, o assunto é Champions. Vamos saber como é que o Atlético de Madrid vai jogar diante do Chelsea em casa. A gente volta já. De volta ao Brasil Esportes, e agora vamos conferir como andam os votos do gol mais bonito da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, André, como é que tá aí? Olha só, o Janderson lá de Pirapora, Minas Gerais, diz que foi não só o gol do Gessé, como o mais bonito, mas como merece concorrer ao prêmio da FIFA, gol do ano. Nossa! Ô, Gessé, tá com moral, hein? Tá com moral, obrigado aí pela participação. Mas acho que do ano até agora, assim... Futebol brasileiro, esse aí eu acho que foi mais bonito. O grau de dificuldade desse gol ele é muito grande. Uma vez, foi o Esporte Espetacular que fez uma matéria sobre isso, porque o goleiro devolve e você pega de primeira e chuta pro gol. Então eles foram um time, eram no Botafogo na época, e pegaram vários jogadores para tentar fazer dessa forma. Porque o Pelé quase fez um gol assim. Sim. Então o cara não chutava nem perto do gol. Nossa. Você pegar uma bola que vem no alto, para você pegar ela de primeira e acertar ela no gol, é muito difícil. Muito difícil. Então, esse lance aí realmente é sensacional. Eu acho que o Gessé é com J. Eu errei. É com G mesmo. É com G? É com G mesmo. Então, eu acertei. Gol do Gessé, pode anotar aí mais um. Gol mais bonito, Gessé. Nossa. O Eliomar lá de Brasília diz que prêmio Puskás para o gol do Gessé. Que é isso? Gol do Gessé. Quantos anos o Gessé tem, André? Ele tem 20 e poucos anos, 21 anos. O gol mais bonito foi o do Gessé. Um abraço para o Rafael de São Luís, no Maranhão. O Rude lá de Maceió, Alagoas. Um abraço, Rude. Diz que o gol mais bonito foi do Sobis, do Fluminense. Valeu, Rude. Obrigado pela sua participação. O gol do Sobis também está bem votado, hein, Luciana? Não, só tem 2. Ah, é? Tá bem, não. O Leandro Maia, de Fortaleza, diz: eu me amarro no Brasil Esportes. Obrigado. Gostei, me amarro. O Gessé foi o mais improvável, mas do Luiz Fabigol é o mais coletivo. E esse é o meu voto. Então tá. Tiones, lá de Fortaleza. Aí já explicou, até explicou o voto. Então tá, vamos falar agora um pouco de Champions. Hoje o Atlético de Madrid recebe o Chelsea pelas semifinais da competição. O Atlético de Madrid está numa situação muito tranquila no Campeonato Espanhol, né? Continua em primeiro lugar. Na última rodada conquistou mais uma vitória diante do Elche e hoje tem apenas um desfalque, o Arda Turan. Há 13 jogos, o Atlético de Madrid não perde.
Diferente do Chelsea, né? Que no campeonato inglês, neste último jogo, para quem não pôde conferir, mas eu vi, perdeu para o Sunderland, gente, o lanterna da competição. E com isso, né, eu acho que ele chega um pouco baleado aí para essa semifinal da Champions League. E hoje não vai poder contar com um dos seus principais jogadores, o Samuel Eto'o. Em contrapartida, Dembaba, o responsável pela vitória, né, do Chelsea diante do Paris Saint-Germain pelas quartas de final, volta. E o Fernando Torres também aí é uma opção no ataque. Fernando Torres é ídolo no Atlético de Madrid. É dúvida, né? É. Hazard é dúvida ainda. Não tá fácil pro Chelsea não, né? Não tá fácil não. Você acha que essa situação dele no campeonato inglês pode causar impacto nessa semifinal da Champions League? Às vezes pode ser que cause uma motivação maior com a Liga. Então, se o negócio tá feio por outro lado, então vamos concentrar nossas forças aqui na Liga, que vai ser melhor pra gente. Às vezes, deve ser esse o discurso do Mourinho, né? O discurso do Mourinho deve ser esse. Temos o discurso dele, vamos ouvir? Mais uma vez ele foi polêmico, né, em suas declarações. Not here to comment with you athletic qualities. I did that with my players yesterday, I did today, I will do tomorrow, and it's with my players that I have to share my opinions about Atletico. Of course, no team arrives in a Champions League semi-final without being a very good team. Mañana no juega Diego Costa contra David, mañana juega Atlético contra el Chelsea, entonces pienso que va a ser un partido muy difícil. Diego es un gran jugador, un amigo que tengo, lo desejo sorte, pero espero que gane a Chelsea. É isso aí, o jogo acontece hoje às 15:45. Para fechar o programa, André, vamos conferir mais votos dos 5 gols mais bonitos? Qual é o seu palpite pro jogo? De hoje? É. Da Atlético de Madrid, jogando em casa, né? Também da Atlético de Madrid. Mande um abraço para o Tatu de Itapetininga. Ele está dizendo que o gol mais bonito foi do Rafael. Obrigado. Rafael Sobres, então, o gol mais bonito, na opinião do Tatu de Itapetininga. Golaço do Gessé. Nem o Rei Pelé fez. O Rony que mandou aqui. Obrigado, Rony. Gol do Sobes. Recado aqui do Shalom lá de Carira, Sergipe. Eu voto no Gessé. Recado aqui que veio do código 79. Obrigado pela sua participação. Só Pelé que tentou e não conseguiu. O Gessé conseguiu. Jailson de São Paulo. Valeu, Jailson. Tá dando Gessé, hein, Luciana? Sim. A Luiz de Arco Verde. Gol mais bonito foi o do Luiz Fabiano. Daniel Rezende de Palmas. Gosto muito do programa Brasil Esportes. Obrigado aí pela sua participação. E o gol mais bonito foi o do Gessé. É isso aí, André. Pra galera de Palmas. Então deu Gessé 30 gols, né? 30 votos aí pro gol do Gessé. E o Rafael Sobes teve apenas 3. Então o Gessé conquistou aí o gol mais bonito da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E fica aí então com o gol e a gente volta amanhã, 1h30 da tarde.